Meus amados e queridos irmãos, foram 3 dias de congresso, 3 dias a qual a glória de Deus se manifestara de forma apoteótica no recinto. Aprove a Deus termos a incumbência de trazermos uma palavra de caráter missionário. A tratativa e a temática é justamente essa: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer será salvo, quem não crer está condenado. Nós estamos diante de um texto muito pregado, verbalizado e falado às igrejas. Quem nunca ouvira falar acerca do apóstolo Paulo? Seu nome no original hebraico é Shaul, nome este que os seus pais deram a ele em homenagem ao rei Shaul, ou no vernáculo português, Saul. A vernácula portuguesa traduziu como Saulo, mas o mesmo é da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, como ele mesmo se intitula dizer. Este Saulo tem uma experiência extraordinária, ao qual no capítulo 8 ele consente na morte de Estevão. Porém, no capítulo 9, versículo 15, o texto diz que ele tem uma experiência incólume, ou seja, ele a caminho de Damasco a pegar cartas e levar para, de alguma forma, perseguir aos cristãos, discípulos de Jesus. O mesmo é interceptado por uma luz e um homem que ele vê aos céus. E diante disto, ele ouve uma voz, a saber que diz: Saulo, Saulo, a quem me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os teus aguilhões, ou seja, duro é para você resistir a quem é mais forte que você. No tocante a esta experiência, ele é levado a Ananias, consequentemente também a Barnabé. Oram por ele, a sua vista é retomada. Jesus começa a lhe trazer experiências extraordinárias e inefáveis ao conhecimento de qualquer ser humano. O interessante é que este Saulo, agora Paulo, nome esse do vernáculo grego que quer dizer pequeno, pois segundo a cultura ele era de baixa estatura. Alguns sugerem que ele era calvo e até mesmo puxava um pouco da perna, isso é o que a tradição diz. Mas o interessante é que ele começa a pregar o Evangelho, e este mesmo Paulo começa a se destacar, se destacando de tal forma e de tal maneira, que até mesmo os apóstolos começam a persegui-lo. Quando ele escreve as cartas ou as epístolas, o mesmo começa então a dizer que ele é apóstolo, não segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olhe para cá e vem comigo, preste atenção para pegar a revelação nessa noite. Atente-se, fique mais um pouco, fique até o final, porque o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós sabemos então que este Paulo começa a pregar o Evangelho, e pregando o Evangelho se passa um tempo de aproximadamente 11 a 12 anos, e ele faz as suas primeiras viagens missionárias, levando Cristo, pregando a Cristo, glorificando a Cristo, honrando a Cristo, falando do amor de Cristo, ganhando almas para Cristo, fundando igrejas para Cristo, ou seja, glorificando a Cristo por onde quer que vá, por onde quer que ande. É notório o crescimento do apóstolo Paulo, é notório o crescimento do apóstolo Paulo, é notório o amadurecimento do apóstolo Paulo, é notório ver o apóstolo Paulo pregar e ganhar almas para o reino, pregar e almas serem libertas, pregar e demônios serem expulsos, pregar e vidas serem transformadas, pregar e igrejas começarem a se expandir, pregar e o nome do Senhor ser glorificado, pregar e os sinais começarem a avançar, pregar e o Evangelho começar a crescer, pregar e o nome do Senhor ser levado aos 4 cantos dessa terra. Este mesmo apóstolo Paulo também é categórico e fundamentador da fé cristã, porque, para quem não sabe, dentre
entre o Novo Testamento ele escreve, segundo a tradição, 13 epístolas, e o nome do Senhor é exaltado, glorificado, magnificado, é levado à frente, e consequentemente estamos diante de alguém que sabe o que é padecer por missões, diante de alguém que sabe o que é sofrer por missões, diante de alguém que sabe levar o amor de missões, diante de alguém que sabe o que é sofrer por missões, diante de alguém que sabe o que é servir por missões, diante de alguém que sabe influenciar por missões, diante de alguém que sabe investir por missões. Ou seja, eu começo a entender que a vida de Paulo é conforme o que ele mesmo diz, que coloca a vida dele como esterco e todo o conhecimento que aprender ao judaísmo, porque diante de tudo que aprender só lhe resta magnificar a Cristo, a engrandecer a Cristo, a exaltar a Cristo. Eu começo então a entender neste congresso Colheita de Almas, na cidade de Fortaleza, no bairro de Papicu, que diante deste grande exemplo, nós temos alguém que sofreu por amor a Cristo, e que tão somente nesta noite, por meio dessa palavra profética, dessa revelação genuína, nós temos exemplo de alguém que sofreu por missões, e você está aqui tão somente nessa noite, para aprender conforme a Cristo, de que vale a pena investir, vale a pena acreditar, vale a pena insistir. Então tão somente nessa noite, por favor, levante a mão, eu já quero profetizar em favor da tua vida. Ei, olha para cá nessa noite, eu saí da zona leste de São Paulo, para lhe trazer uma revelação profética. Ei, você está aqui nessa noite, porque acredita no valor de missões, e quem faz missões para Cristo, Ele não te deixa, não te desampara, não te perde vista, só para não perder o fervor pentecostal. Levante a mão, glorifique e exalte a Ele, porque hoje é noite de vitória e de revelação na tua vida. Quantos acreditam, exalte e engrandeça o Eterno, porque Ele está neste lugar. Olha para cá. Então nós estamos diante de uma problemática no texto. 1 Coríntios é uma carta a qual ele se endereça a uma igreja que fica na região da Caia, no continente europeu, dominada pela civilização grega. E para quem não sabe, os gregos eram marcados pelo politeísmo, e dentre eles adoravam os deuses como Afrodite, Zeus, adoravam Palas Atenas, consequentemente a Hades, a Ares, entre outros deuses que fazem parte do panteão grego. Para quem não sabe, os gregos adoravam o culto ao corpo, e por isso já dos tempos antigos cultuavam o corpo, fazendo exercício, malhando. Para quem não sabe, as mulheres gregas chamavam atenção pela sua beleza e pela sua formosura, a tal ponto e a tal maneira que quando o evangelho de Cristo chega àquela localidade, eles são impactados pelo ribombar profético de uma palavra transformadora, porque ainda que tivessem condições de abundância financeira, tivessem todo o seu panteão grego, ainda lhes faltava um sinal, lhes faltava uma palavra de esperança para aquele contexto histórico. Pois para quem não sabe, os romanos haviam dominado diversas partes do território do continente europeu, assim também da África e também do continente asiático, dominando, oprimindo e escravizando a eles, subjugando ao poder do César. Mas diante da categoria desse texto, Paulo começa a escrever para uma igreja que é recém-fundada, uma igreja que tem o desejo de saber dos dons e dos carismas de Cristo, mas que consequentemente ainda é uma igreja menina, uma igreja que ainda está aprendendo, que precisa amadurecer. Esse próprio apóstolo é categórico em dizer que é necessário o leitinho espiritual para que eles cresçam, a comparatividade de uma criança que começa a se alimentar, mas que consequentemente com o passar do tempo é necessário amadurecer com um alimento sólido. Eu aprendo nessa noite, em pleno congresso missionário, que eu e você que estamos aqui nessa noite, estamos crescendo na graça e na formosura de Cristo, estamos amadurecendo, e o nosso crescimento é de conta-gota, o nosso crescimento é de grão em grão, de escada em escada. Tem pessoas que entraram aqui que ainda tem pouco tempo de evangelho, tem pessoas que entraram aqui e ainda tem pouco tempo de relacionamento com Cristo, tem pessoas que entraram aqui e ainda estão tomando leite espiritual. Mas se é uma coisa que eu aprendo em pleno congresso missionário, é que Deus quer solidificar o teu crescimento, Deus quer amadurecer o teu relacionamento, Deus quer enriquecer a tua vida espiritual. Então olha para cá, porque eu vou ser claro e enfático nessa noite. Sabe como Deus vai enfatizar o teu crescimento?
amadurecimento, ei, eu vou aplicar essa mensagem, é com porrada, é com humilhação, é com prova, é com luta, é com situações das quais você se pergunta: Senhor, por que tanto sofrimento? Senhor, por que tanta luta? Senhor, por que tanta humilhação? Senhor, eu faço tudo certo, mas estou sofrendo. Senhor, porque estou sendo humilhado. Senhor, porque estou passando por isso. Ei, olha para cá nessa noite, é justamente isso que o meu Deus deseja. Ele vai permitir que você sofra, que você seja humilhado, que você passe por lutas, que você seja ignorado, mas fica tranquilo, sabes por quê? Porque aquele que lhe prometeu garante, não te deixa, não te desampara, não te perde vista, só para que não perca o costume. Exalte e engrandeça Ele. Hoje é noite de vitória, noite de amadurecimento, noite de crescimento, noite a qual a presença de Deus está sobre a sua vida. Glorifique e exalte Ele. Hoje Jesus vai te tomar pela mão direita e te diz: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu te sustento. Não temas, eu vou contigo até o fim. Olha para cá. Paulo está falando de amadurecimento para uma igreja que ainda é menina, para obreiros que ainda são meninos, para pessoas que ainda não amadureceram. Havia uma divisão na igreja, e enquanto uns diziam: eu sou de Apolo, porque Apolo era conhecido pela voz de trovão. Apolo tinha uma estatura, era alto, tinha uma voz forte, pregava muito bem. Mas havia outros que gostavam de Paulo pela sua paciência e pela sua eloquência e inteligência. A igreja se dividia, uns eram de Paulo e outros eram de Apolo. E no tocante ao texto, Paulo traz uma consciência de entendimento e amadurecimento da igreja, dizendo: ei, todos nós fazemos a obra de Deus, todos nós servimos a Deus, todos nós somos instrumentos de Deus. E por isso ele diz: Apolo regou, porém Paulo planta e Deus dá o crescimento. Ou seja, uns eram de Paulo, outros eram de Apolo. Mas o importante de tudo isso é que mesmo Paulo pregando, o Apolo pregando, era Deus que dava o crescimento. É que mesmo Paulo ensinando, o Apolo ensinando, era Deus que dava o crescimento. O mais interessante de tudo isso nessa noite é quando nós estamos diante de um congresso missionário, porque o missões é nada mais, nada menos, palavra essa que vem do latim, que quer dizer obra ou incumbência, tarefa a ser executada. É o comparativo de alguém que dá ordem para que seja obedecida. O que eu entendo nessa noite: Deus nos incumbe uma missão para que nós possamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, seja em Fortaleza, seja em Salvador, seja em São Paulo, por onde quer que seja. Nós somos instrumentos vivos para pregar o evangelho e glorificar o seu nome. Ei, olha para cá nessa noite, Deus quer usar você, Deus quer usar você. Ei, muitas das vezes não importa se você não sabe louvar direito, ou não sabe dirigir um culto direito, ou até mesmo pregar. Fica tranquilo, sabes por quê? Porque se ainda não for pelo talento, que seja pelo esforço. Deus está separando nessa noite homens e mulheres determinadas para fazer a sua obra com dedicação, com carinho e com amor. Eu sou a primeira pessoa, que é a segunda. Levante a tua mão nessa noite. Ei, hoje Jesus quer te usar. Ei, hoje Jesus quer te preparar. Ei, hoje Jesus quer te amadurecer, só para que você exalte a Ele nessa noite, glorifique a Ele, porque Ele está neste lugar. Recebe nessa noite unção, recebe poder, recebe avivamento. Você não vai parar. Ei, maior é aquele que te chamou e fiel é aquele que te garante. Só que, olha para cá, Paulo quer ensinar 3 valores. Diga para mim quais. Primeiro, servir. Servir. Nesse congresso você não vai sair daqui sem aprender isso. Diga comigo: servir. Missões se faz com os pés que vão, joelhos que oram e mãos que contribuem. Aprenda o primeiro princípio: servir. Missões se faz com os pés que vão, joelhos que oram e mãos que contribuem. Ei, ainda que você não vá, ore. Ei, ainda que você até tenha dificuldade de interceder, contribua. Faça alguma coisa, se mobilize. Você é bem-aventurado porque está aqui nessa noite, até esse horário, para ouvir uma palavra conscientizatória na sua vida. Missões é nada mais, nada menos interceder e fazer por alguém a qual está indo fazer. Essa igreja é uma igreja missionária porque está sustentando Paulo em suas missões. Corinto era uma igreja próspera, mas ainda era uma igreja menina, que precisava amadurecer na sua caminhada.
É por isso que Paulo diz: ei, o primeiro princípio é contribuir no entendimento do serviço. E a palavra servir vem do grego diaconia, o diáconos, que quer dizer aquele que serve à mesa. Ei, todos nós no reino de Deus somos servos. Isso é uma coisa que a igreja militante precisa compreender nessa noite. É que a igreja, ela ganha almas, discipula almas, consolida almas e depois envia almas. Ei, olha para cá nessa noite. Eu estou profetizando para a tua vida. Você está se preparando, está se consolidando. Sabes por quê? Porque vai chegar uma hora que o grandão da Galileia vai te enviar, conforme o que está escrito João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz e não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então nessa noite fica tranquilo, sua hora vai chegar. Papicu vai ficar pequeno, Fortaleza também. Ei, Nordeste, Deus vai te enviar para além dessas terras, para que o nome dele venha a ser engrandecido. Olha para cá. Posso dar o meu testemunho? Eu era roqueiro, eu tinha uma banda de rock and roll. Pense aí, na Bahia, em Salvador, na terra do axé. Jesus me fez uma promessa, pastor, que eu iria ser pregador da palavra dele. 18 anos atrás, eu comecei a acreditar, a perseverar e a insistir. Ei, olha para cá, diga comigo, tem promessas que não são imediatas, elas têm tempo. Mas sempre no foco, minhas irmãs, sempre no foco, acreditando de que um dia Deus poderia mudar o contexto da minha história. Não foi nem 1 ano, nem 2, nem 3 anos. Foram mais de 10 anos acreditando, insistindo e perseverando. E quando eu menos esperei, Deus soprou. E por incrível que pareça, o primeiro estado do Brasil que eu saí fora da Bahia foi o Ceará. Foi o primeiro estado que eu vim pregar. Foi aqui. Já perdi a conta. Mais uma vez Jesus me traz aqui. Eu estou pregando isso para pessoas que acreditam nas promessas de Deus e que estão aqui nessa noite, talvez desacreditadas. Talvez olharam para você e menosprezaram, dizendo que você não tem jeito, que você não vai para lugar nenhum, que Deus não tem obra nem projeto para você. E olha para cá, essa palavra de Deus é para trazer à tua vida a esperança, para trazer à tua memória tudo aquilo que lhe traz a esperança. Deus está tratando com almas nessa noite, meu irmão, levante a mão você mesmo. Deus está tratando com almas nessa noite, de que mais Ele tenha te dado do que o diabo roubar. Então não se desmereça, você não sabe o teu dia de amanhã, então fica tranquilo, porque maior é Deus que lhe fez a promessa. Assim diz o Senhor para a tua vida: não menospreze o teu chamado, Deus vai fazer acontecer. Recebe essa palavra profética em nome de Jesus. A palavra servir quer dizer entregar-se, voluntariar-se. Você não é escravo, porque escravo ele não tem autonomia, mas quem serve escolhe. Você é servo, e para Cristo você ainda é mais do que isso, você é filho. Jesus nos chamou para servi-lo em espírito e em verdade. Mas o segundo conceito que eu aprendo nesse culto é o seguinte: é influenciar. Diga comigo, influenciar. Aquele que faz missões, e aquele que prega o evangelho, e aquele que vive o Cristo, ele influencia. Ei, olha para cá, eu vou contar tudo. Tem gente que influencia no seu caráter, na sua postura, no seu comportamento, nos seus valores. Mas cuidado com você na rede social. Eu me lembro certa feita, um obreiro da nossa igreja curtindo fotos íntimas de mulheres no Facebook. Pensando que ninguém está vendo. Ei, estão vendo as suas curtidas, viu? Estão vendo os seus comentários, viu? Muito cuidado com o que você curte ou com o que você vê. Porque às vezes você não olha, mas tem alguém lhe observando. Somos uma influência para essa geração. Se nós não influenciarmos pela nossa conduta, pelo nosso caráter, pela nossa maneira de viver, à toa então serviremos a Cristo. Ei, os discípulos sabiam muito bem daquilo que estavam fazendo. Sabes por quê? Porque por amor de Cristo, eles padeceram a tal ponto de morrerem. Por amor a Cristo, muitos foram açoitados, esbofeteados, levados à prisão, crucificados, esfolados, retirados de sua cabeça. Sabes por quê? Porque Cristo é glorificado na vida deles por meio da sua atitude. Então nessa noite, nesse congresso, por favor, exalte a Ele, glorifique a Ele, compreenda o valor de fazer missões. Jesus te chamou para influenciar uma geração, e nesse congresso Colheita de Almas, na cidade de Fortaleza, no bairro de Papicu, Deus te chamou para influenciar
haverá uma geração que precisa e necessita de Deus. Ei! Quando Paulo fala de plantar, é o comparativo de uma árvore, a qual passam por estágios. Dentre o primeiro estágio é chamado de raizificação, a qual a planta ela cresce para baixo. Diga comigo, cresce para baixo. Ninguém está vendo o teu crescimento, mas você está crescendo. Eu vou aplicar. Ninguém está vendo o seu crescimento, mas você está crescendo, porque o seu crescimento em oculto não é para que ninguém veja, mas Jesus está vendo. A raizificação é o crescimento mais notório de uma planta, sabes por quê? Porque quando você cresce para baixo, as raízes vão buscar o solo, e as raízes vão buscar a pedra firme debaixo do solo, agrudar nas pedras e purgarem os sais minerais e as águas que vão descendo por meio da chuva no solo, e com isso a raiz vai crescendo, se solidificando, para o segundo estágio chamado de caulificação. Diga comigo, caulificar. Logo após caulificar, ela vai crescendo, então somente ela aparece. Ou seja, o crescimento no ministério é justamente esse. Primeiro ela cresce para baixo, para depois crescer para cima. Sabe por quê? Porque quando ela cresce para baixo, ela toma estrutura, ela toma força. E quando ela cresce para cima, vem o vento, vem o sopro, vem a luta, mas ela não cai nem titubeia nem partida. Sabe por quê? Porque ela está raizificada no solo do oculto, só para depois ter o crescimento. Ei, Deus está falando com você nessa noite. Queira primeiro crescer para baixo, porque quando crescer para cima, você vai ter estrutura para poder suportar a porrada, e não vai precisar dar indireta em ninguém, falar de ninguém, ciumar de ninguém. Sabe por quê? Porque você tem crescimento, tem solidificação, está estruturado em Cristo. Pode vir o que vier, nada vai te abalar. Para quantas pessoas nessa noite Jesus está falando? Glorifique e exalte a Ele está na casa nesta noite. O terceiro processo de toda planta que cresce logo após a caulificar é folhagem. Diga comigo, folhagem. E toda folhagem ela dá sombra, e a sombra é o momento de descanso. A sombra é o momento da preparação e da robustez da árvore, ela fica bela. Ei, isso se fala acerca de tempo. Quanto tempo você tem passado na obra de Deus e quantas lutas você tem vivido, mas você tem se estruturado e você não tem caído. Quantas coisas você tem passado e quantas coisas você tem vivido. Às vezes é o marido que não te compreende, às vezes é o filho que está nas drogas, às vezes é no teu trabalho ou até mesmo dentro da igreja, mas você está se solidificando, criando folhagens. Mas não adianta criar raiz, muito menos caulificar, e até mesmo criar folhagens, se você não frutificar. Se não frutifica, é igual a lata vazia, só presta para fazer barulho. Mas quando você solidifica, às vezes na brisa, o poder de Deus opera. Nas mil maravilhas não no muito falar, mas na evidência do Espírito Santo que toca o coração, que aviva a alma e que transforma o interior do homem. O poder de Deus emana dentro de nós e solidifica o interior do homem, para que você não saia da mesma forma qual você entrou nesse lugar. Ei, Deus está quebrantando corações nessa noite. Só Jesus sabe como você adentrou esta casa. Muitas pessoas entraram aqui talvez dizendo: Senhor, hoje é meu último congresso, eu vou pegar minha carta, eu vou sair do ministério, eu não vou mais congregar, eu não estou mais querendo ser crente, eu não suporto mais essa luta. Mas nessa noite Ele manda te dizer: ei, suporta um pouco mais, aguenta um pouco mais, resista um pouco mais. Sabes por quê? Porque hoje tem palavra, tem unção, tem mocotó de Deus para a tua vida, para te encher, reverberar, te avivar, consolidar e mudar a tua história nessa noite. Eu profetizo, você vai colocar a tua cabeça ao travesseiro, e essa palavra sobre as três características, os três valores de fazer missões, vai achar guarida na tua vida, vai achar guarida no teu interior, e você vai levantar disposto, vai levantar cheio de força e de energia. Recebe nessa noite, recebe essa palavra. Servir, influenciar e investir. Vamos investir em alguém? Vamos acreditar em alguém? Vamos orar por alguém? Vamos acreditar em alguém?
muitas das vezes a gente só quer Deus para nós. A gente só quer que Deus nos honre. Mas às vezes a gente esquece que nós somos instrumento para honrar nossos irmãos. Muitas das vezes nós somos tão egoístas que não compartilhamos, que não dividimos, ou até mesmo que nós não nos atentamos ao nosso próximo. Às vezes a gente quer que Deus faça só em nós, mas Ele está falando para você nessa noite: a obra é minha, o reino é meu, eu uso quem quero e da forma que quero. E nessa noite Ele está falando com você, que está aqui nessa noite e está ouvindo essa palavra, que deu atenção até esse momento, este congresso. Ei, olha para cá, você é importante para o reino. Jesus não despreza você, Jesus te ama, Jesus quer você vivo no reino. Jesus sabe, e eu aprendi um adágio da minha avó: ninguém é tão rico que não precise de alguém, como ninguém é tão pobre que também não possa ajudar alguém. Muito bonito ver os irmãos contribuindo e ajudando, entendendo e compreendendo o valor de fazer missões. Deus me trouxe de longe para pregar essa palavra e dizer para vocês que muito vale mais investir no reino, investir em pessoas, porque missões é justamente isso. Missões é obra de amor, missões é obra de carinho, missões é obra a qual nós damos o nosso melhor para Deus. E sabe de uma coisa? Quando nós debruçamos o nosso melhor para o reino, o altar não fica devendo nada a ninguém. E nessa noite há uma palavra de vitória para você. Ei, Assembleia de Deus, Igreja Ágape, Deus está tocando o teu coração. Vale mais uma alma do que esse mundo inteiro. Então nessa noite você é mais que vencedor, você é um investidor no reino. Deus não te deixa, não te desampara. E nessa noite recebe uma palavra de ânimo, recebe uma palavra de levanta e anda. Ai, 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 ai. Recebe aí, ó, recebe na tua vida aí agora. Se encha de poder, se encha de unção, se encha da maravilha de Deus. Ei, toma a tua vida nessa noite, o teu interior nessa noite. Levanta essa mulher, levanta a estima dela, levanta esse homem, cura a alma dele, em nome de Jesus. Pega esse crente nessa noite, começa a chacoalhar aí, ó. Recebe nessa noite aí, ó. Eu sei, você está cansado, talvez a sua força não seja mais a mesma, mas nessa noite eu profetizo: receba ânimo, receba cura, receba libertação, receba poder, receba avivamento, receba de Deus na sua vida. Ei, seja cheio nessa noite. Não deixe que o mundo, o pecado e o venha tirar de você a sua alegria. Recebe hoje, recebe aí agora. Pega, pega, pega na planta dos pés, no fio do cabelo. Ai, 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 ai. Eu ministro na tua vida. Recebe aí, ó. Seja cheia, renova ela aí, ó. Enche. Viu? Tu não vai parar, viu? Ei, recebe aí, ó. Fica de pé, fica de pé. Eu vou ministrar na tua vida aí agora, mulher. Recebe mais jeito. Ei, para que achava que não teria mais jeito, o meu Deus manda lhe dizer: tem jeito sim. Lá na minha terra tem um ditado que diz: pau que nasce torto nunca se direita. Mas Jesus mandou te dizer: ei, o meu Deus é carpinteiro e Ele conserta o que está torto hoje. Recebe, 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 recebe. Ai, 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 ai. Muda a atmosfera aí agora. Recebe aí, ó. Pega ela, pega, 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 pega. Ei, vale fazer missões? Vale acreditar em missões? Ai, 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 ai. Recebe nessa noite. Recebe aí no altar. Recebe aí no altar. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Recebe, recebe. Ei, você não vai parar. Ai, 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 ai. Ao som, pega lá, pega lá. Ai, 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 ai. Enche ela, renova ela, pega ela, trabalha na vida dela. Toca, 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 toca. Nós fazemos missões. Não tem melhor. A obra é de Deus. Escute. 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 Prepara aí alguém para louvar o Senhor. Prepara aí alguém para louvar o Senhor. Escute. Venha, meu amigo, venha.
Segura aí, venha. Escute. Escute. Pastor Vitor, o que essa mensagem quer nos trazer? Amadurecimento. Porque quem está maduro não se importa com unha. Quem está maduro não se importa com levante. Quem está maduro não se importa com direta. Quem está maduro não se importa com picuinha. Quem está maduro sabe que a prova vem, mister, mas sabe que vai passar por ela. Ei! Paulo está pregando para uma igreja que precisa amadurecer. Paulo está pregando porque está vivendo aquilo que está pregando. Paulo está pregando porque ele sabe a responsabilidade que ele tem no reino. Paulo está pregando porque ele sabe o que é sofrer por amor a Cristo. Sei o que é padecer perseguições, como também sei estar nos melhores hotéis, como dormir numa casa de taipa e ser abandonado e enganado por quem me convida. Sei o que é viajar para fora do Brasil, como também sei o que é pregar, como fui pregar em uma comunidade, num lugar que eu nem lembro o nome. Se eu lembro o nome, pastor, que eu fui pregar, o nome do lugar que eu... Itaperi. E vim correndo para não chegar atrasado e preguei, foi uma bênção. Ei, missões é justamente isso. É saber que quando ninguém está vendo, eu não vou deixar de fazer. Missões é saber que quando ninguém está vendo, quando eu choro, Jesus está vendo a minha lágrima e o meu sofrimento. Ei, missões é justamente isso. É fazer independente de alguém ver ou não, de investir ou não. Eu vou fazer o ID. Jesus te chamou hoje, levante. Eu não vou pregar mais. Ei, eu não vou cantar mais. Ei, dirigir o culto. Ei, pastor, estou entregando tudo, acabou meu ministério. Para com isso. Infeliz foi aquele que ficou conhecido por nunca ter tentado. E nessa noite eu quero convidar você. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero convidar você hoje a saber que não existe mudança se não houver atitude. Um casal de missionários, e aqui eu encerro. Eles foram para a África. Que lindo, ó como é conexão. Continue, rei, continue. Como diz lá na minha terra, continue, meu rei. Vá, segure que tu vai chegar na hora certa, papai. Chega, olha, escute. Vou até falar em inglês. Please, come on. Listen to me, people. Escutem isso. Porque missões é isso. Você aprende até um idioma que não sabe. Quando eu fui para o Paraguai, eu tive que aprender. Eu quero hablar en la paz de Dios. Buenas noches. Eu vim de lá, de um bairro chamado Valéria, um dos bairros mais perigosos de Salvador. E um dia, jovem, você que está de braço cruzado, que Deus pegou você e você caiu aqui no chão. Jesus me fez uma linda promessa. Como o pastor que me antecedeu e ministrou para a tua vida, Deus tem uma linda promessa para a tua vida, mas ela só vai acontecer se você acreditar. Vocês estão entendendo como é conectado o culto? Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crer. Vocês pegaram? Isso tudo é porque quem faz a obra é Deus. Quem faz os prodígios é Deus. E nessa noite Ele está aqui. Segura. Os missionários foram para a África. Chegaram lá 20 anos. Fizeram missões. Quando terminaram de fazer a obra, voltaram para sua terra nos Estados Unidos. Quando eles estão no aeroporto, uma multidão de pessoas estão ali. E ele diz: esposa, são os missionários, eles vão nos ver, estão nos vendo. E aí então aquele grupo vai andando, e quando chega, que parece que vai abraçar a ele, vai abraçar o caçador de elefantes, mas ele abaixa a cabeça, fica triste, e se diz: foram 20 anos, e não veio ninguém para nos receber. Na África,
e deixaram um casal de missionários sozinho. Pastor Vitor Brito, qual é a palavra rema nessa noite? Ei, olha para cá. Esta é a palavra rema, a revelação de Deus para a nossa vida. Ei, por 20 anos fizeram missões, só Deus sabe o que eles sofreram, o que passaram, mas Jesus estava lá. Jesus estava lá. Quando não tinha o que comer, Jesus estava lá. Passaram frio, Jesus estava lá. Passaram sede, Jesus estava lá. Passaram necessidade, mas Jesus estava lá. Ei, quando chegaram no aeroporto depois de 20 anos, a grande maioria esqueceram deles, mas saiba de uma coisa, Jesus estava com eles. E nessa noite, essa é a revelação de Deus para você. Não se importe com o que pensa ou deixe de pensar. Ei, tem um descanso, uma recompensa, e é nos ares. Jerusalém, ela me aguarda. Jerusalém, ela me aguarda. Jerusalém, ela me aguarda. Bote palmas e aplaude a Ele nessa noite. Jesus está na casa.